Graça e paz, meus irmãos. Você tem sido oposição ao governo? O que você tem achado do plano de governo? Você já esteve como oposição a um governo e depois de conhecer o seu plano de governo mudou de ideia e se tornou um apoiador ou mudou de ideia e se tornou oposição a um governo que você tinha escolhido? A mensagem que vamos expor nesta situação está baseada no Salmo número 2 e te chama uma reflexão sobre a tua posição diante do governo, mas não o governo municipal, estadual ou federal, mas o governo de Deus. Preste atenção no que diz o Salmo número 2. Por que se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs? Os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. Ri-se aquele que habita nos céus, o Senhor zomba deles. Na sua ira a seu tempo lhes há de falar, e no seu furor os confundirá. Eu, porém, constituí o meu rei sobre o meu santo monte Sião. Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: tu és o meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me, e eu te darei as nações por herança, e as extremidades da terra por tua possessão. Com vara de ferro as regerás, e as despedaçarás como um vaso de oleiro. Agora, pois, ó reis, sede prudentes, deixai-vos advertir, juízes da terra, servi ao Senhor com temor e alegrai-vos nele com tremor. Beijai o filho para que não se irrite, e não pereçais no caminho, porque dentro em pouco se lhe inflamará a ira. Bem-aventurados todos os que nele se refugiam. Oremos. Santo e amado Deus, ilumina o nosso entendimento, fala ao nosso coração e abençoe que a tua santa palavra que foi lida não volte vazia, mas cumpre aquilo que te apraz, Senhor. Usa a minha vida para a exposição da tua palavra com poder, com graça, com clareza, de modo que todos, Deus, ao ouvir essa mensagem, tomem a adequada posição diante do governo divino, do teu governo, ó Rei dos Reis. Assim nós te pedimos e te agradecemos no nome do Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos, nós estamos vivendo uma época de tomadas de posições, em polarizações, em extremos. Muitas vezes, em relação a esse ou aquele governo, não é difícil encontrar pessoas que foram ferrenhos defensores de um determinado governante e depois, ao verificarem qual era o plano de governo desse governante, mudarem sua opinião, mudarem sua oposição. E nesses dias que parece tão caótico, com tantas manifestações favoráveis, contrárias a esse ou aquele governante, nós precisamos lembrar que acima de todos os presidentes, de todos os governadores, de todos os prefeitos e juízes e vereadores e deputados, existe um governo. E o que realmente importa é a nossa posição em relação a esse governo eterno, esse governo cósmico, esse governo maravilhoso. É essa a posição que importa e que decide o destino da nossa vida, não apenas no presente, mas por toda a eternidade. E esse Salmo número 2 nos chama a atenção sobre essa posição, essa tomada de posição que alguns tomam em relação ao governo. O Salmo não anuncia quem foi o seu escritor, mas o livro de Atos, capítulo 4, versículo 25, no Novo Testamento, cita que esse salmo foi escrito por Davi que se pronunciou sobre esse Senhor,
sobre esse Senhor que aqui é dito que tomaria o trono, aqui assumiria o governo. Então o rei Davi, um grande governante, na verdade o único de todos os reis que conseguiu ter um tempo de governo, de união das 12 tribos de Israel, dos 12 povos oriundos de Jacó, ele foi quem escreveu esse salmo. Poderíamos dizer que essa tem sido uma experiência sobre o seu próprio governo perante o povo, o seu próprio governo perante as oposições que recebeu como governante, mas rapidamente esse salmo vai ser identificado como um salmo messiânico, um salmo que fala do governo de Deus, do governo de Deus através do seu Filho Jesus Cristo, e nós vamos citar aqui vários textos que nos dão essa certeza, essa segurança. Portanto, esse governo aqui não é exclusivamente o governo do rei Davi, mas o governo do Deus que estabeleceu o rei Davi e governa toda a história, que vai sendo aqui exposto e com advertências sobre a adequada tomada de posição perante esse governo. Em primeiro lugar, versículos 1 a 3 vão mostrar que esse governo lida com oposições. Primeiro versículo questiona uma oposição irracional, uma oposição insana, e diz: por que se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs? Ou seja, os povos que não se submetiam ao governo de Deus, os gentios são aqueles que não tinham a palavra de Deus como sua regra de fé e prática. Os gentios eram todos os outros povos que não eram considerados judeus ou em aliança com o Senhor, portanto povos que não admitiam a palavra de Deus como a sua lei civil, como a sua lei moral, como a sua lei cerimonial. E é sobre esses povos que o Salmo começa perguntando: por que vocês estão enfurecidos? Por que vocês imaginam coisas insanas, coisas vãs? E que coisas eram essas? O versículo 2 vai falar que essa oposição irracional, insana, era uma oposição dirigida. Se a qualificação dessa oposição era a sua insanidade, era a sua irracionalidade, essa oposição ela tem uma liderança, e o versículo 2 vai dizer: os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido. Então, uma oposição que é liderada pelos reis da terra, e claramente vai ser identificada como uma oposição contra o ungido de Deus. O ungido de Deus que é o Filho de Deus. Livro de Atos, capítulo 4, versículo 24 e 25... Lucas vai dizer que a igreja primitiva identificou que todo levante contra a igreja, contra os discípulos de Cristo, contra os cristãos, era o cumprimento dessa palavra. Outros textos vão mostrar que tanto lideranças religiosas quanto religiões políticas se uniram, se entrelaçaram para opor-se ao reinado do Senhor Jesus quando ele aqui nessa terra esteve. Isso você pode verificar no livro de Mateus, capítulo 12, versículo 14, livro de Mateus, capítulo 26, 3 a 4, Mateus 26, 59 a 66, Mateus 27, 1 a 2, Marcos capítulo 3, versículo 6 e Marcos capítulo 11, versículo 18. Conspiração de lideranças várias se juntaram, e a prisão, o julgamento injusto, a condenação absurda do Rei dos Reis na cruz do Calvário era o resultado dessa oposição liderada pelos governantes da terra. E essa oposição, ela tinha um alvo, um objetivo, que era uma oposição buscando a liberdade. Como os homens buscam a liberdade. Quantos movimentos têm como seu grito de guerra a liberdade, a libertação. Em vários contextos,
Filhos querem estar livres dos seus pais. Marido, esposa quer estar livre e diz que o casamento sufoca. Povos dizem que os seus governantes são tiranos, lhe tolhem a liberdade. Essa busca por liberdade é muito antiga, muito constante. De várias formas as pessoas buscam liberdade. E aqui no versículo 3 do Salmo diz dessa busca por liberdade. Rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. Ou seja, a oposição ao governo de Deus, que é claramente identificada em governantes, essa oposição quer se livrar, quer se libertar das amarras, dos limites, quer se libertar das algemas colocadas por quem? Por Deus. Dizem que Deus é um Deus que priva a liberdade, dizem que Deus é um Deus que limita, que sufoca. Esse tem sido o discurso de muitos, um discurso muito atual, daqueles que querem liberdade para fazer o que quiserem com seus próprios corpos, liberdade para abortar, liberdade para estabelecer novos padrões familiares, liberdade para usar drogas, liberdade para beber o quanto quiserem, liberdade para matar, liberdade para usar armas, o grito da liberdade, liberdade da escravidão, de sistemas escravagistas. Esse sempre tem sido uma busca da humanidade e, na verdade, nós vemos que isso demonstra que em todos os sentidos as pessoas buscam ficar livres de Deus. O famoso filósofo Nietzsche, buscando propor essa liberdade, ele chegou ao absurdo de dizer: Deus está morto. E se Deus morreu, se Deus não existe, não existem mais pecados, não existem mais restrições às nossas atitudes, aos nossos valores, aos nossos comportamentos. Então veja, queridos, que essa oposição tão antiga, já retratada aqui num salmo escrito séculos e séculos antes de Jesus Cristo vir nessa terra, esse é o discurso dos opositores ao governo de Deus até hoje. Ocorre que é uma falácia essa busca por liberdade de. As pessoas querem ficar livres dos governos, livres da família, livre de leis, livre de regras, livres de. E, na verdade, a liberdade ela é algo impossível. Quando lemos a carta de Paulo aos Romanos, capítulo 6, versículos 17 e 18, dizem assim: mas graças a Deus, porque outrora escravos do pecado, contudo, viestes a obedecer de coração a forma de doutrina que fostes entregues. E uma vez libertos do pecado, fostes feitos servos da justiça. Queridos, todos temos um Senhor, todos temos um chefe, a nossa vida tem sido dirigida por alguém. A questão é quem dirige a sua vida. Lá no Jardim do Éden, Adão e Eva se submeteram ao governo de Deus e enquanto obedeceram a palavra de não comer o fruto do conhecimento do bem e do mal, elas estavam debaixo do governo de Deus. Mas surge a serpente, surge Satanás e lhes propõe um novo rumo. E eles se submetem ao governo de Satanás, desobedecendo a Deus, e desde então, na humanidade só existem pessoas que estão debaixo do governo do diabo. O diabo tem governado e, vez por outra, alguém percebe que não está seguindo o governo de Deus, que não está seguindo a palavra de Deus e busca mudar o rumo da sua vida. A escravidão sempre representou um povo sem a direção de Deus. O povo de Deus, os descendentes de Jacó, foram tirados da escravidão do Egito, não para ficarem livres do faraó, mas ficarem livres para o serviço de Deus.
Essa é uma liberdade completamente diferente, como diz a carta aos Romanos, eram escravos do pecado e se tornaram escravos da justiça. Estavam presos a um modo de vida e agora passaram a ficar presos a um outro modo de vida. E essa tem sido a questão ao longo da história da humanidade. Quem dirige a tua vida? Quem é o teu chefe? A quem você está preso? Mesmo que você não tenha formalizado um pacto com um ídolo, com uma outra divindade, Jesus Cristo diz assim: quem não é por mim é contra mim. Quem comigo não ajunta, espalha. Não existe em cima do muro. Ou você é oposição ao governo de Deus, ou você é favorável ao governo de Deus. Jesus Cristo ilustra isso em Lucas capítulo 19, versículos 11 a 14, quando nós lemos o seguinte. Lucas 19, de 11 a 14, nós lemos a seguinte parábola ensinada por Jesus Cristo. Ouvindo eles essas coisas, Jesus propôs uma parábola, visto estar perto de Jerusalém e lhes parecer que o reino de Deus havia de manifestar-se imediatamente. Então disse: certo homem nobre partiu para uma terra distante com o fim de tomar posse de um reino e voltar. Chamou 10 servos seus, confiou-lhes 10 minas e lhe disse: negociai até que eu volte. Mas os seus concidadãos o odiavam e enviaram após ele uma embaixada dizendo: não queremos que este reine sobre nós. Esse tem sido o retrato da humanidade. A humanidade tem recebido servos de Deus que proclamam a palavra de Deus e a humanidade predominantemente tem respondido: não queremos ser governados por essa palavra, não queremos o governo de Deus, não queremos seguir o que Deus manda. E hoje você precisa se autoavaliar e, diante desse salmo, perceber se você é oposição ao governo de Deus. Porque Deus apresenta que há uma clara oposição ao seu governo. Uma clara oposição insana, irracional. Uma oposição que tem líderes, que tem uma liderança. Uma oposição que briga por liberdade. Recentemente, nós temos visto as manifestações contra o racismo, contra o preconceito racial, e um famoso grupo tem sido conhecido em nossos dias pelo slogan Black Lives Matter, ou seja, vidas negras importam. E quando você vai ler o que esse movimento propõe, entre outras coisas, esse movimento propõe a destruição do sistema patriarcal de família, ou seja, do sistema de família que tem um homem e uma mulher criando seus filhos. Isso é oposição ao governo de Deus. Sistema patriarcal de família não foi estabelecido por esse ou aquele partido político. Foi estabelecido pelo Criador quando criou um homem e uma mulher. E desse homem e dessa mulher, pela natureza, fez que as outras vidas surgissem. O sistema natural de família é um homem e uma mulher juntos gerando novos filhos. Qualquer outro sistema familiar proposto é antinatural, é antibíblico, é anticristão. Então veja como existe oposição clara e às vezes cristãos seduzidos por um discurso que esconde outras ideias a favor. Obviamente nós somos contra qualquer tipo de preconceito, de discriminação racial. Só existe a raça humana, todos vieram de um Criador e voltarão para Ele. Mas cuidado, às vezes você acha que não está se opondo ao governo de Deus. Esse é um pequeno exemplo que te desafia a estudar mais e melhor tantas e tantas ideologias que têm se levantado e são oposição ao governo de Deus. Não são oposição apenas ao prefeito, ao governador, ao presidente, a essa ou aquela liderança. Não, são oposição ao governo de Deus. E qual é a resposta a essa oposição? Versículos 4, 5 e 6 do Salmo, exposta a oposição ao governo divino, nos revela uma reação garantindo a manutenção desse governo. Ainda que uma oposição se levante, Deus no seu trono ri e zomba. Ri
desses opositores o Deus que habita nos céus. Ele zomba. É uma resposta tranquila, uma resposta até com gracejo, uma resposta bem humorada, dizendo: olha, está sendo patética essa oposição insana, essa oposição que tem governantes bem organizados, essa oposição contra os limites estabelecidos por Deus, é patética. E Deus, no seu alto e sublime trono, ele ri. Ele ri como um gigante ri quando um anão se coloca diante dele. É como se um grande leão visse, quem sabe, um pequeno ratinho tentando lhe botar medo. E Deus, ele ri e zomba. Ele ri e zomba, como o Salmo 37 vai repetir e dizer. Salmo 37, versículo 12 em diante. Salmo 37, 12 a 15 diz: trama o ímpio contra o justo, e contra ele range os dentes. Rir-se-á dele o Senhor, pois vê estar aproximando o seu dia. Os ímpios arrancam da espada e distendem o arco para bater o pobre, o necessitado, para matar os que trilham um reto caminho. A sua espada, porém, lhe traspassará o próprio coração e os seus arcos serão despedaçados. Queridos, Deus não tolera a injustiça. Deus não tem outra forma de estabelecer os seus planos senão embasado naquilo que sustenta o seu trono, que é a justiça. Portanto, todo aquele que se levanta contra os princípios de Deus, que se levanta contra a organização familiar que honra pai e mãe, que se levanta promovendo morte, que se levanta promovendo roubo, que se levanta promovendo destruição, todo aquele que se levanta contra o Cristo e os seus escolhidos, esses estão diante de um governo que vai ter a sua manutenção perpétua. E por isso Deus ri. Deus ri, e como lemos no Salmo 37, a própria espada desses opositores é que vai destruir o seu próprio peito. Isso é ilustrado, por exemplo, quando Saul, o primeiro rei de Israel, um rei que não se submeteu ao governo de Deus, se precipitou, foi arrogante, um rei de quem Deus tirou o seu Santo Espírito, um rei que ficou longe da presença de Deus. Esse rei constantemente se levantava contra Davi, o autor do Salmo 2. Levantava-se contra Davi, pois tinha inveja e sabia até que Davi seria o seu sucessor. E tentando eliminar o governo instituído por Deus, ele atentava contra a vida de Saul e a vida de Davi. Saul contra Davi. E você sabe qual foi o fim de Saul? Saul, que se opunha ao governo de Deus estabelecido através da vida de Davi, ele se lançou sobre a sua própria espada. A sua espada atravessou o seu próprio peito. Porque alguém que não se submete ao governo de Deus, alguém que é oposição ao governo de Deus, tem uma vida triste, tem uma vida terrível. E assim, o Salmo versículo 5 vai garantindo essa manutenção. O Salmo número 2, no versículo 5, vai garantindo que, independentemente das conspirações, o governo de Deus é estabelecido. Versículo 6 ele diz: na sua ira, a seu tempo lhes há de falar, e no seu furor os constituirá. No tempo de Deus, aquilo que o apóstolo Paulo chamou de a plenitude dos tempos, a soma de todos os episódios, a soma de todos os eventos necessários para que a história perfeita se consumasse e o Rei dos Reis viesse sobre essa terra. No tempo de Deus, a ira de Deus foi revelada. A ira de Deus foi revelada. E o Rei dos Reis foi conhecido. Quando o Senhor Jesus veio nessa terra, cumprindo o que diz o versículo 6, eu, porém, constituí o meu rei sobre o meu santo monte Sião. Quando o Rei dos Reis veio nessa terra, na pessoa de Jesus Cristo, o Filho de Deus,
Foi exatamente a identidade de rei, a identidade real que afrontou e aflorou a conspiração dos governos dessa terra contra o ungido de Deus, contra o enviado de Deus. João capítulo 18 vai nos dizer que Pilatos teve que julgar Jesus por causa da denúncia de Jesus ser o rei dos judeus. João 18:33 diz: tornou Pilatos a entrar no pretório, chamou Jesus e lhe perguntou: és tu o rei dos judeus? Os versículos 36 a 37, Jesus responde: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse desse mundo, os meus ministros se empenhariam por mim, para que não fosse eu entregue aos judeus, mas agora o meu reino não é daqui. Então lhe diz Pilatos: logo tu és rei. Respondeu Jesus: tu dizes que sou rei. Eu para isso nasci, para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. E mais, Jesus, no versículo 3 do capítulo 19 de João, é zombado pelos soldados que dizem: salve o rei dos judeus, e davam bofetadas em Jesus. Os homens não admitiam o governo de Deus. E no versículo 7 a 11 desse capítulo do Evangelho de João, João 19, 7 a 11, nós lemos: responderam-lhe os judeus: temos uma lei, e em conformidade com a lei ele deve morrer, porque a si mesmo se fez o Filho de Deus. Pilatos, ouvindo tal declaração, ainda mais atemorizado, ficou. E tornando a entrar no pretório, perguntou a Jesus: de onde és tu? Mas Jesus não lhe deu resposta. Então Pilatos advertiu: não me respondes? Não sabes que tenho autoridade para te soltar e autoridade para te crucificar? Respondeu-lhe Jesus: nenhuma autoridade terias, e nada faria sobre mim se de cima não fosse dada autoridade. Por isso, quem me entregou a ti, maior pecado tem. E Jesus foi crucificado. Diz os versículos 19 a 22 desse mesmo capítulo 19 de João. E o que foi que identificou Jesus naquela cruz? Leiamos: Pilatos escreveu também um título e colocou no cimo da cruz. O que estava escrito era: Jesus Nazareno, o rei dos judeus. Muitos judeus leram esse título porque o lugar em que Jesus fora crucificado era perto da cidade e estava escrito em hebraico, latim e grego. Os principais sacerdotes diziam a Pilatos: não escrevas rei dos judeus, e sim que ele disse: sou o rei dos judeus. Respondeu Pilatos: o que eu escrevi, escrevi. Sim, o governo divino foi mantido. A manutenção do governo divino foi mantida. Por isso Deus dos altos céus ri quando vê alguém se opondo ao seu governo. Deus dos altos céus, no seu tempo, vai manifestar a sua ira e já mostrou a gravidade da sua ira quando no seu próprio Filho castigou os pecados dos opositores a quem ele escolheu para ter salvação. A oposição do governo divino foi apresentada nesse salmo. A manutenção do governo divino foi apresentada nesse salmo. E a resposta sobre o plano desse governo divino, a apresentação do governo divino é apresentada no Salmo 2, versículos 7, 8, 9 e assim nós lemos. Proclamarei o decreto do Senhor. Deus que mantém o seu governo, ele diz: eu vou publicar o meu decreto. E ele diz: qual é o decreto? Ele disse: tu és o meu filho, hoje eu te gerei. O plano do governo de Deus é que o filho dele seja o governante de todos nessa terra. Jesus Cristo, o Filho de Deus, há de governar sobre essa terra. Aqui é revelado
algo que aconteceu na eternidade. O hoje de Deus não é como o nosso hoje. O hoje de Deus não é no passado, o hoje é sempre. Lembrem-se que Deus se apresentou a Moisés como o eu sou. O que sempre é, o que sempre está no tempo presente, o autoexistente. E quando diz aqui, ele me disse, tu és meu filho, eu hoje te gerei. Isso quer dizer antes da fundação do mundo, quando na eternidade Deus existiu, antes que todas as coisas acontecessem, Deus já tinha gerado o seu unigênito filho, o único gerado de Deus. As pessoas têm a ideia de que Deus tem muitos filhos e é preciso distinguir que os muitos filhos de Deus não foram gerados de Deus. Deus não gerou vários filhos, Deus gerou um único filho, o unigênito filho de Deus. E assim como o filho de peixe, peixinho é o único filho de Deus, que é Deus, é Jesus Cristo, o Filho de Deus. E por isso Jesus foi o único que no dia do seu batismo teve uma voz dos céus, como narra Mateus 3,17, dizendo: este é o meu filho amado em quem eu me comprazo. Dos céus, quando descia como uma pomba o Espírito Santo sobre Jesus Cristo que estava nas águas, uma voz foi dita: esse é o meu filho amado em quem eu me comprazo. A mesma voz que quando estavam reunidos Pedro, João e Tiago, num monte onde Jesus foi transfigurado, suas vestes ficaram brancas como quando um lavandeiro acaba de lavar todas as coisas, a sua face ficou brilhante como o sol, e diante de Pedro, João e Tiago foi visto Elias e Moisés junto com Jesus. Elias, que era um dos únicos homens que a Bíblia não relata ter morrido e sido sepultado, alguém que foi arrebatado. Moisés, o grande patriarca que recebeu a lei, os 5 primeiros livros da Bíblia, alguém que foi chorado por 30 dias, como conta o último capítulo do Deuteronômio. Moisés, alguém que já estava em outra dimensão. E Elias, que tinha sido arrebatado dessa terra, aparecem junto com Jesus na transfiguração. E de novo, o que é ouvido dos céus? Quando Jesus está com a manifestação da sua glória diante dos seus 3 discípulos. Esse é o meu filho amado, em quem eu me comprazo. A ele ouvi, a ele ouvi. É ele que deve governar, é ele que tem o poder. Então, esse Jesus, que Atos, capítulo 13, versículos 30 a 33, cumpriu esse salmo, versículo 2. Atos capítulo 13, versículos 30 a 33, nós lemos o seguinte: mas Deus o ressuscitou dentre os mortos e foi visto muitos dias pelos que com ele subiram da Galiléia para Jerusalém, os quais são agora as suas testemunhas perante o povo. Nós vos anunciamos o evangelho da promessa feita a nossos pais, como Deus a cumpriu plenamente a nós, seus filhos, ressuscitando a Jesus, como também está escrito no Salmo 2: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. A Bíblia garante que esse filho é Jesus Cristo. O filho gerado eternamente por Deus é aquele que veio nessa terra, morreu na cruz, mas ressuscitou. Esse é aquele que Deus planejou governar sempre e todas as coisas, o Filho de Deus. O apóstolo Paulo, no início da carta aos Romanos, carta escrita para os que estavam em Roma, onde estava o governo da humanidade da época, o Império Romano, Paulo diz assim na carta de Paulo aos Romanos, a partir do 1º versículo em diante, Romanos 1. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus, o qual foi por Deus outrora prometido por intermédio dos seus profetas nas Sagradas Escrituras. E com respeito a seu filho, o qual segundo a carne veio da descendência de Davi e foi designado Filho de Deus com poder, segundo o Espírito de Santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo nosso Senhor, por intermédio de quem viemos a receber graça e apostolado por amor do seu nome para a obediência, por fé
entre todos os gentios, de cujo número sois também vós, chamados para serdes de Jesus Cristo, a todos amados de Deus que estáis em Roma, chamados para serdes santos. Somos chamados para receber o governo do Filho de Deus. Não há outro modo de vida, não há outro governo aceitável diante de Deus. O plano de governo divino é que se submetam ao senhorio daquele que foi gerado e Deus disse, hoje eu te gerei. Salmo número 2, no versículo 8, diz que a esse filho eternamente gerado por Deus, a esse filho foi dito, pede-me e eu te darei as nações por herança e as extremidades da terra por possessão. Quem é o único que recebeu o poder de governar não apenas uma nação, mas todas as nações, não apenas por um mandato, mas por todos os tempos e épocas. Hoje em dia nós vemos irmãos, nós vemos parentes se dividindo por causa de governantes que assumem governos temporais de 4, 8, 2, 1 ano. Queridos, é necessário tomar posição diante de um governo que é eterno, de um governo que não cessará, de um governo que é para todas as épocas. E talvez você esteja vivendo em oposição a esse governo. Talvez você esteja insanamente, na sua ignorância, sem conhecer o plano de governo desse rei, desse senhor, vivendo em franca oposição a um governo que não cessará, que por isso dos seus céus ri contra aqueles que se opõem a ele. O plano de governo é que esse governo seja do Filho de Deus, seja do chamado Filho do Homem, que conforme o livro de Daniel, capítulo 7, versículo 13 e 14 diz, que a Daniel foi mostrado como filho do homem e que esse recebeu o governo, o domínio sobre todas as nações, sobre todas as épocas. Nenhum imperador na história da humanidade recebeu governo sobre todas as nações, sobre todas as épocas. Os poderes se alternam, os governos se alternam, de tempos em tempos existem mudanças, mas existe um governo que é para todos sempre. E esse governo, esse sim, é aquele que, como diz o versículo 9, com vara de ferro regerá as nações e as despedaçarás como um vaso. Salmo 110, versículos 5 e 6 vai falar disso. Salmo 110, versículos 5 e 6 vai falar de um governante que há de destruir o governo de todas as demais nações. Salmo 110, versículos 5 e 6, nós lemos o seguinte: o Senhor, à tua direita, no dia da sua ira, esmagará os reis, ele julgará entre as nações, enche-as de cadáveres e esmagará a cabeça de todos por toda a terra. Meus irmãos, nós vivemos dias de muita apreensão sobre o que grandes governantes de grandes nações estão promovendo nessa terra. Temores sobre governos de determinadas práticas de perseguição à igreja, de eliminação do cristianismo em suas nações. Isso existe, isso é claramente identificado. Não é hipótese, não é imaginação. Você sabe que existem governos que promovem, ou pelo menos permitem a fé cristã, permitem a liberdade de servir a Deus conforme as Escrituras Sagradas. E existem outros governos que são totalmente contrários à liberdade religiosa, à liberdade cristã, à liberdade dos valores e das práticas promovidas pelas Escrituras Sagradas. E como cristãos ficamos apreensivos. Será que esses governos de oposição literalmente estão avançando, vão dominar sobre a nossa terra, sobre a nossa nação, sobre a nossa época, sobre a nossa geração? Mas, queridos, nós não devemos esquecer jamais que seja qual for a tribulação, seja qual for a perseguição, como muitos irmãos nossos já sofrem em países
em várias regiões onde a fé cristã é proibida, onde há perseguição declarada contra pregadores da palavra de Deus, mas nós não devemos esquecer jamais que o plano do governo divino, esse plano que será mantido apesar das oposições, esse plano garante que o Filho de Deus, o Filho dos homens, vai reger todas as nações e vai despedaçar toda oposição. Por isso nós lemos lá no livro de Apocalipse, capítulo 12, meus irmãos. Livro de Apocalipse, um livro que as pessoas têm até medo de ler. Livro de Apocalipse, capítulo 2, versículo 5 diz o seguinte: Nasceu-lhe, pois, um filho varão, que há de reger todas as nações com cetro de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus até o seu trono. Qual é o filho que nasceu, que rege as nações e foi arrebatado à direita de Deus Pai e está no seu trono? Sim, é Jesus Cristo. Esse é o que vai governar todas as nações. Livro do Apocalipse, capítulo 19, versículo 15, diz que sai da sua boca uma espada afiada, para com ela ferir as nações, e ele mesmo as regerá com cetro de ferro, e pessoalmente pisa o lagar do vinho do furor da ira de Deus Todo-Poderoso. Quem é esse? Esse é aquele que no versículo 13 é apresentado como o Verbo de Deus. Aquele que o apóstolo João apresenta no seu evangelho dizendo: no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Jesus Cristo é o único, o Filho de Deus, o Filho do homem, conforme a profecia de Daniel 7, 13 e 14, que há de reger todas as nações. Por isso, as nações que têm se oposto à pregação da palavra de Deus, à prática da palavra de Deus, os governantes que têm se levantado contra os princípios sagrados da palavra de Deus, devem temer e tremer, porque Jesus Cristo está voltando, há de voltar e há de eliminar toda oposição que há contra ele. Sim, nós devemos nos acalmar e ficar tranquilos, porque nós temos oportunidade de estar entre aqueles que Apocalipse capítulo 2, versículo 25 a 28 diz: tão somente conservai o que tendes, até que eu venha. Ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações, e com cetro de ferro as regerás, e as reduzirás a pedaços, como se fossem objetos de barro. Assim como também eu recebi do meu Pai, dar-lhe-ei a estrela da manhã. Sim, Jesus garante que os discípulos dele, aqueles que guardaram a sua palavra, aqueles que o receberam, aqueles que creram nele, reinarão junto com ele. Despedaçarão toda oposição que se levanta contra o seu reino. Sim, Apocalipse capítulo 15, versículos 3 e 4 nos falam que entoavam o cântico de Moisés. Sim, uma multidão entoava o cântico de Moisés, servo de Deus, o cântico do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, dizendo: grandes e admiráveis são as suas obras. Senhor Deus Todo-Poderoso, justos e verdadeiros são os seus caminhos, ó Rei das nações. Não é rei dessa ou daquela nação, é rei de todas as nações. Quem não temerá e não glorificará o teu trono, ó Senhor? Pois tu és santo, por isso todas as nações virão e adorarão diante de ti, porque os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Sim, o governo de Deus está estabelecido. Sim, existe grande oposição insana, liderada por governantes dessa terra, que busca liberdade dos limites estabelecidos por Deus. Sim, esse governo de Deus, apesar da oposição, está mantido. E o plano desse governo foi revelado, que é estabelecer o reino do Filho de Deus,
o Jesus Cristo, o Filho do homem, sim, estabelecer o reino daquele que há de destruir todos os governos e todas as nações e promover um governo santo, puro, justo e maravilhoso sobre essa terra. E agora, essa mensagem não pode terminar sem uma tomada de posição tua, porque o Salmo 2, ele termina com um convite para a rendição diante desse governo poderoso, maravilhoso e inevitável. Talvez ao ouvir essa mensagem você tenha verificado que você tem vivido como oposição a esse governo. Talvez diante dessa exposição você tenha percebido que você não tem se submetido à palavra de Deus. Você, na verdade, tem se aliado até com governos dessa terra que são contrários a muitos valores e muitos princípios da palavra de Deus. Talvez você seja alguém a favor dos assassinatos, dos abortos. Talvez você seja alguém que seja a favor da destruição do sistema familiar tradicional, heterossexual, com um pai, com uma mãe. Talvez você tenha se levantado contra a Igreja de Cristo. Talvez você seja um perseguidor de Jesus Cristo, como o apóstolo Paulo foi. Mas você não precisa morrer como um opositor de Deus. Você pode atender ao que diz o Salmo 2, no versículo 10. Agora, pois, ó reis, sede prudentes, deixai-vos advertir, juízes da terra. Deus não quer destruir esses reis. Deus quer que esses reis se rendam ao seu soberano governo. Quantas decisões injustas os juízes da terra têm tomado e promovido? Quanta injustiça os tribunais nessa terra têm promovido? Desde o julgamento de Jesus Cristo, que foi a maior das injustiças que os sistemas jurídicos dessa terra já experimentaram. Mas Deus faz um convite. Esse Deus misericordioso diz: sejam prudentes. Não continuem caminhando em oposição ao Rei dos Reis. Não continuem seguindo de encontro com a ira santa do justo Rei dos Reis. Não! Deus diz assim: sejam prudentes, tomem cuidado. Isso está dito lá no versículo 10. Ouçam o aviso, ouçam a advertência. E Deus no versículo 11 digam: se tornem servos do Senhor. Versículo 11, servi ao Senhor com temor e alegrai-vos nele com tremor. Sim, Deus quer que vivamos com a consciência do seu poder, da sua iminente ira que há de vir para julgar todos os povos e punir toda injustiça e toda rebeldia. Mas Ele não quer apenas que tenhamos medo, Ele quer que, como um filho que respeita o Pai, que serve ao Pai com boa vontade, que serve ao Pai com alegria, cada um dos reis da terra, cada um dos juízes se rendam e prestem serviço, prestem louvor, prestem adoração ao único governo eterno, ao único governante que sobre todas as épocas há de reger toda a face da terra. E ele diz isso no versículo 12, dizendo: beijai o filho. Ele dá uma ordem. E eu preciso explicar essa ordem. Quando dois exércitos se colocavam em posição de batalha, e um dos exércitos percebia que o outro era muito mais numeroso, era muito mais poderoso. Um dos exércitos percebia que a vitória do outro sobre si, o batismo do outro sobre si, seria inevitável. Esse governo em desacordo e em desvantagem, ele mandava um representante seu. Muitas vezes o próprio rei desse governo ia até ao filho do rei do outro exército e se curvava, e se ajoelhava, e beijava o anel real que identificava o príncipe, e assim ele se rendia, ele admitia o governo daquele povo mais numeroso, daquele rei mais poderoso. E é esse o convite que é feito: beijem o filho,
recebam o Filho, não rejeitem o Filho. Lembre-se que a Bíblia diz que Jesus Cristo, Filho de Deus, veio para os que eram seus e os seus não o receberam. Aqui nesse salmo, Deus propõe, olha, você que tem vivido em oposição ao meu governo, você que tem rejeitado a minha autoridade, você que ainda não abraçou Jesus Cristo como teu Senhor e Salvador, receba com carinho, com amor, com submissão. Receba Jesus como aquela mulher narrada em Lucas, capítulo 7, e esse é o último texto que eu leio para você nesta mensagem. Lucas, capítulo 7, versículos 37 a 38, diz: E eis que uma mulher da cidade, pecadora, sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento, e estando por detrás aos seus pés, chorando, regava-os com suas lágrimas, e os enxugava com os próprios cabelos, e beijava-lhes os pés, e os ungia com unguento. Uma mulher pecadora beijava os pés de Jesus. Enquanto que um fariseu, um religioso, não recebeu Jesus na sua casa com um ósculo. E versículo 45 de Lucas 7 diz para aquele fariseu: Não me deste ósculo, ela, entretanto, desde que entrei, não cessa de me beijar os pés. Não me ungisse a cabeça com óleo, mas esta com bálsamo ungiu os meus pés. Por isso te digo, perdoados lhe são os seus muitos pecados, porque ela muito amou, mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Então disse a mulher: Perdoados são os teus pecados. Os que estavam com ele à mesa começaram a dizer entre si: Quem é este que até perdoa pecados? Mas Jesus disse-lhe à mulher: A tua fé te salvou, vai-te em paz. Quem é esse que até perdoa pecados? Quem é esse cujos pés foram beijados por uma pecadora? Esse é aquele que o Salmo 2 revelou. Deus disse: Eu hoje te gerei. Pede-me as nações por possessão. Esse é aquele que, com seu cetro de ferro, vai reger todas as nações, destruir todas as lideranças injustas, destruir todos os governantes arrogantes. Esse é o rei que está vindo e vem. Aleluia! Maranata! A questão é: qual é a tua posição diante desse governo? Qual é a tua posição diante desse rei? Você tem sido oposição? Você ainda não se rendeu ao governo dele? Você continua como alguém que, mesmo sabendo do plano de governo dele, de fazer com que Jesus Cristo, seu Filho, reine e governe sobre todas as épocas e todas as nações, e você ainda não se rendeu, você ainda não se rendeu ao governo dele? Qual é a tua posição diante desse governo? Atenda ao convite dele. Venha servir a esse Senhor. Venha tê-lo como seu Salvador. Obedeça a ordem dele para você beijar o Filho dele. Receba Jesus como teu precioso Salvador e Senhor, como aquela mulher pecadora fez. Coloque os seus pecados, a sua rebeldia diante dele e se prepare para aquele glorioso dia, quando ele há de voltar e todo joelho se dobrará, nos céus, na terra e debaixo da terra, e todos dirão: Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Não adie mais uma tomada de decisão. Entregue a sua vida para o governo divino, revelado na palavra de Deus, na pessoa do Senhor Jesus, e cumpra tudo o que ele tem mandado. Que Deus te abençoe e governe a tua vida e te conduza em paz e segurança para o dia do juízo final. Amém.